Olá, seja bem-vindo a mais um programa Entrevistas e hoje o tema é sobre o enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Um problema que não é só restrito a Ribeirão Preto, mas também a todo o nosso país. Eu recebo primeiramente aqui a vereadora Judete Zilli. Seja muito bem-vinda, vereadora. Tudo bem? Tudo bom? Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos servidores aqui da TV Câmara e a todos e todas que vão assistir aí o nosso programa. Vereadora, é um tema muito sensível aqui, principalmente na nossa cidade. A gente até estava conversando antes de entrarmos no ar sobre os casos que aconteceram em Ribeirão Preto, né, e como é um problema urgente para a gente tratar desde a raiz, né? Exatamente. Como é de conhecimento, penso eu, de todas as pessoas que assistirem a esse programa, nós vivemos numa sociedade altamente violenta, agressiva, e isso acaba repercutindo nos espaços escolares, mas não só, dentro das famílias também, né? Tanto que o lugar de alto perigo para as mulheres e para criança e adolescente que sofrem violência é dentro de casa. Mas, no nosso caso especificamente, a gente foi provocada pela situação da violência dentro dos espaços escolares. O que aconteceu? É muito comum que haja problemas de ordem disciplinar, de bullying, de conflitos, tanto intra como interpessoais, dentro dos espaços escolares. Mas o que acontece? Ribeirão Preto acabou vivendo momentos de violência que vinham de fora para dentro da escola. Então foram casos de pais que adentraram a escola armados ou que agrediram a gestão da escola, e isso acabou tendo uma repercussão assim bastante grave e muito séria, principalmente para os alunos e profissionais que estavam nesse local. Bom, com o que a gente se deparou? Tanto na saúde como nas SEMAS ou dentro dos espaços escolares, em qualquer equipamento que seja, em caso de ocorrência de violência dessa natureza, muitas vezes os servidores públicos, as pessoas que prestam serviço naquele local, não conhecem, não sabem exatamente o que devem fazer. Qual recurso procurar, se vai procurar a guarda municipal, se vai mandar para o CRAS ou para o CREAS, ou seja, qual o procedimento, por exemplo, que se dá numa direção de escola quando, por exemplo, algum pai entra armado lá dentro. É uma série de problemas, situações que são debatidas. A Câmara atenta a esse tipo de problema, tem realizado um ciclo de debates, de conversas, de diálogos, né, para poder tentar amenizar e achar uma solução para que isso não aconteça, né? E nesse contexto, a Câmara buscou uma vizinha, Araraquara, né, uma situação que deu certo nesse ciclo, que iniciou lá em Araraquara, está sendo trazido aqui para Ribeirão Preto. Desde maio acontecem essas conversas, sempre com a orientação de quem iniciou o projeto lá em Araraquara, a Celina Garrido, que é psicóloga e também já atua há muitos anos no ambiente escolar, conhece bem essa questão, como eu disse, não só restrita a Ribeirão Preto ou Araraquara, mas a todo o Brasil. Celina, seja muito bem-vinda, é um prazer conversar com você e para a gente conhecer um pouquinho mais desse ciclo de debates, de diálogo e como ele tenta atuar nessa questão. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. Boa tarde, Judete. Boa tarde. Né? Essa parceria que a gente tem atuado. Bom, em Araraquara nós adotamos a estratégia da cultura de rede. Então, desde 2018, com o programa Territórios em Rede, a gente vem articulando serviços, equipamentos públicos para juntos, né, de maneira conjunta, atuar no enfrentamento à violência. Então, a ideia é trazer um pouco dessa experiência aqui para Ribeirão Preto. Como você falou, a violência ela está por todo o nosso país, né? Não só a violência nas instituições, mas também a violência intrafamiliar. E é importante que os servidores públicos, principalmente os agentes públicos, eles se empoderem de informações sobre como conduzir esses casos, né? E para isso a gente propõe, então, a construção de fluxos de atendimento, de um protocolo, onde cada um
se perceba com a sua responsabilidade nesse enfrentamento. A princípio, a gente tem fortalecido as discussões em cima do principal tripé que está na linha de frente dos serviços públicos, né? Que é a assistência social, a educação e a saúde, para esse enfrentamento, de maneira que dialoguem, que troquem experiências, né? E que principalmente se reconheçam como serviços nesse enfrentamento. Tá? Então, a ideia é trazer um pouco dessa cultura de rede, a intersetorialidade. Então, quando um caso chega, por exemplo, na escola, para quem que a escola vai encaminhar? Né? A gente tem, a experiência mostra que muitas vezes por desconhecer o serviço, a gente faz encaminhamentos dessa família e ela vai para um serviço, vai para o outro. Não há o conhecimento, estou com um problema relacionado à assistência social. Isso. Às vezes a pessoa não tem esse conhecimento, ela não tem essa orientação. Então essa união intersetorial, justamente ela ajuda as pessoas a se conectarem, ter o conhecimento de como proceder, até mesmo entre os próprios setores, isso, que às vezes não conhecem a atuação do outro. Né? E isso é importante para agilizar o atendimento da família, da vítima, né? E fazer também com que nós, agentes públicos, não revitimizemos a criança e o adolescente que sofreu uma violência. Né? Então, a partir do momento que a gente faz um encaminhamento assertivo, a gente consegue atender num curto espaço de tempo. E para isso a gente precisa se reconhecer como rede, saber o que cada um faz, delimitar as nossas ações e as nossas funções também. É uma busca pela eficiência do serviço, isso, não só para o enfrentamento, para coibir, mas também para um atendimento mais humanizado, mais qualificado, mais correto, né? Exatamente. Vereadora, então vocês receberam a Celina aqui, que ajudou, tem ajudado, auxiliado, bastante, coordenado toda essa troca de diálogo. É importante, a gente falou da questão do serviço público, né, da educação, da assistência social, do pessoal da área da saúde. Eles têm comparecido, têm participado e o mais importante, a sociedade civil também tem comparecido a esse ciclo de debates? Nós temos tido a participação parcial de algumas secretarias, mais propriamente essas que nós mencionamos, e o interessante desse movimento é que ele vai reverberando assim por dentro da sociedade, sabe? Mesmo dentro das secretarias, nós provocamos um movimento aonde as pessoas que estão lá, por exemplo, dentro da educação, sentiram uma necessidade de, pelo menos, juntarem os servidores que lá atuam para pensar num protocolo interno da educação, para resolver os casos, como eu citei anteriormente, dos conflitos que são comuns dentro do espaço escolar, entre as pessoas que estão lá. E nós sempre alertamos, né, e estamos dialogando sobre isso. É muito importante, né, Celina? A saúde tem um protocolo bastante avançado, de muito tempo. Os conselhos tutelares, interagindo com as secretarias, têm produzindo aí, ao longo de mais de 30 anos, alguns protocolos importantes. Mas aí o que acontece, que a Celina também pontuou, por vezes, assim, quase sempre, as pessoas que estão em determinados serviços desconhecem o serviço de outros órgãos e de outros servidores públicos. Por isso é importante esse diálogo. Isso, e a tramitação desse processo. Então, não sabe muito bem qual vai ser a porta de entrada do atendimento. Ou, uma vez que passou, uma vez que chegou na delegacia, quem é que vai até lá para fazer um atendimento? É o conselho tutelar ou a família vai sair sozinha e vai procurar o CRAS do bairro? Acontece um evento de violência dentro da escola, por exemplo. Qual é o primeiro passo que a escola vai dar? Tanto do ponto de vista de quem entrou para agredir, do agressor ou da agressora, tanto do ponto de vista da proteção de quem está naquele espaço, sobretudo das crianças e dos adolescentes. Então, esse trabalho intersetorial, interdisciplinar, extremamente dialógico, ele é necessário, mas ele não é uma prática
que acontece normalmente entre os órgãos públicos. É claro que acontece, mas não na intensidade que deveria acontecer para que a gente pudesse ter uma escuta especializada, não revitimizar a vítima, seja ela quem for, criança, adolescente, as mulheres, né, que passam por essa situação, enfim, todos os grupos minoritários, político e economicamente, que já vivem em situação de vulnerabilidade. Então, é um trabalho extremamente importante que acaba dialogando também com as famílias, mas, infelizmente ainda, a gente não consegue alcançar, né, o nível de famílias necessário para que a gente possa ter muito mais agilidade nessa mudança de mentalidade, nessa mudança de paradigma mesmo, né? Porque a educação pela paz, ela não pode ser só uma frase bonita, ela envolve muitas coisas, e é sobre isso. Ação, né? E sobre justiça social, que Com nós certeza. estamos falando, né, também. Exatamente. Celina, voltando à questão do trabalho que foi realizado em Araraquara, vocês iniciaram em 2018, estamos chegando a quase 10 anos de todo esse trabalho. Qual que é o balanço que você faz da evolução, da eficiência, do trabalho? É notório, é perceptível a evolução desse atendimento, dessa luta, desse enfrentamento? É perceptível principalmente pela relação que a rede estabeleceu. Então, a rede, ela criou espaços de diálogo, né? O enfrentamento à violência é algo bastante complexo, depende de muitas políticas públicas, muitos recursos. O que a gente mapeou em Araraquara é que a gente tem uma rede bastante completa, então a gente tem serviços que podem, inclusive, dar vazão às demandas dessa criança e adolescente. É lógico que a gente tem, com toda essa complexidade, às vezes a gente precisa buscar ampliação de determinados serviços, mas essa mobilização, instalar essa cultura de rede, é o que eu estava comentando, né? Nós, como servidores públicos, muitas vezes a gente fica ensimesmado, né? Como teve o corte aí, eu acho importante reforçar isso, que a cultura de rede, ela faz com que o servidor, o agente público, consiga atuar no enfrentamento à violência de maneira muito mais efetiva, né? Ao invés de ficar buscando recursos, reagindo às situações que acontecem, fazer isso de maneira organizada, planejada, né? E isso também evidencia para nós quais são as políticas públicas que precisam de investimento, né? Então está sendo uma grande alegria trazer isso aqui para Ribeirão Preto, que é a minha cidade natal. Olha só, hein? Né? E atuar, né, junto com toda essa comunidade de agentes, o legislativo, o executivo. É muito importante o papel do legislativo nessa construção, né, para que isso se enraize, né, para que se crie raízes no município, para que não sejam projetos que com o tempo se percam. Né? Então, o legislativo para fundamentar, para consolidar isso como peças de lei. Então, é um movimento que aqui em Ribeirão Preto está ganhando um desenho muito importante, muito bacana. E ele tem que ser contínuo, né, vereadora? Você não pode... Ainda está iniciando em Ribeirão Preto, esse é o primeiro ano que esse projeto está sendo colocado, está em curso na cidade, mas é importante que ele tenha sequência e que essas reuniões sempre aconteçam para que o serviço melhore e busque uma eficiência e um combate mais eficaz. Né? Isso. Quero pegar assim, um ganchinho da fala da Celina, que diz respeito à participação do Legislativo, no caso do nosso mandato, mas não só nesse processo todo. Sim. Óbvio que a rede tem, e há muito tempo, alguns protocolos e mecanismos de ação, ela tem um funcionamento interno e externo que sempre acontece, independentemente de qualquer situação. Bom, no nosso mandato, a gente tem um grupo muito forte de professores e o nosso mandato recebe sempre muitos casos e muitas denúncias, tanto da área que envolve a violência contra as mulheres, como dentro das escolas, nos espaços escolares com criança e adolescente.
E a gente tem uma atuação, um compromisso bastante forte já há muito tempo com essas áreas aqui na cidade. Bom, o mandato, ele entra nesse momento como um articulador dessa rede, como um instrumento possível, né, Celina, de juntar esses atores sociais que já estão dentro da cidade e que oferecem atendimentos para que a gente possa dialogar, elencar alguns passos em comum e, principalmente, conseguir realizar isso que a Celina coloca com tanta ênfase, que é o trabalho em rede. Isso é uma questão cultural. E como as secretarias e os servidores públicos atuam, em sua maioria, muito isoladamente, é necessário que a gente tenha um olhar muito cuidadoso, muito cauteloso para isso e uma predisposição absurda para conhecer a rede, principalmente para poder dialogar com cada parte dela. Porque quando qualquer órgão da rede protetiva recebe um caso, ela tendo um protocolo em mão, sabendo o que vai fazer e principalmente sabendo de onde foi que aquela família já passou, ela não precisa ter desdobramento de serviço nem de atuação e ela já pode ser muito mais assertiva na sua atuação. Então, assim, é um momento em que o legislativo participa como instrumento, os órgãos vão trazer os seus protocolos, que serão juntados, e a partir do conjunto das pessoas e dos órgãos que estiverem representados da rede protetiva, a gente vai ter um só protocolo. E tudo isso vislumbrando que a gente possa ter agilidade, não revitimizar ninguém, trabalhar em rede e, principalmente, né, respeitar e articular de forma equânime todos os espaços para que a gente consiga avançar nessa questão e reduzir os índices de violência, não só dentro da escola. Bom, vereadora, a senhora é professora, conhece muito bem esse ambiente escolar, tem contato com jovens, com crianças, adolescentes. Eu queria saber da senhora, que sempre acompanhou na ponta mesmo toda essa situação, qual que é o diagnóstico até esse trabalho ser implementado aqui, todo esse trabalho de rede, LC, ainda não está concluído aqui em Ribeirão Preto, mas está em construção. Qual que é o diagnóstico atual, ou até antes desse ano, sobre essas dificuldades, esse desencontro entre as secretarias e também essa questão do enfrentamento a esse tipo de violência? Bom, esse desencontro, essa falta de articulação entre as secretarias, ela é histórica em Ribeirão, absurdamente histórica. E na década de 90, nós tivemos uma rede de proteção que tinha o nome de RAICA aqui no município. E era uma rede de proteção, Celina, muito menor, obviamente, né? A complexidade da violência, da sociedade, o tamanho da cidade e mesmo das secretarias era bem menor, né? Então a gente tem que considerar a proporcionalidade disso daí para não ser injusta. Mas havia uma rede protetiva, inclusive, que conseguia juntar os atores principais para discutirem os casos mais complexos do Conselho Tutelar, da escola, aquele da saúde. Porque o que acontece lá na ponta? Uma família, por conta de uma criança, de um jovem, da mulher, ou pelo conjunto da obra, ela acaba sendo atendida por todos esses equipamentos. Ela passa na saúde, na educação, ela passa na cultura, ela passa em todas as secretarias, ela é atendida por todos os serviços e muitas vezes não é possível conseguir eficácia nisso, dado a complexidade dos fatos. Porque, por exemplo, um aluno, uma criança ou um adolescente, quando ele comete algum tipo de violência na escola, seja do bullying, seja do preconceito, seja da violência física, de qualquer área, ele traz
aquilo de algum lugar. Ele traz essa agressividade, ele traz muito do que ele vive e do que ele vê. E isso tem, de alguma forma, aparecer naquele espaço, porque, assim, o que a gente costuma dizer, por exemplo, na educação infantil hoje, a criança da educação infantil, ela passa muito mais tempo dentro da escola do que com a família. Então, quando ela faz uma coisa assim, que a gente fica pasma de ver, de pegar o notebook da professora e de jogar no chão, por exemplo, né? Ou de pegar o celular da professora ou da funcionária e, no momento de raiva, de rompante, atirá-lo em qualquer adulto que estiver ali. Ou quando ela morde a outra criança, ou ela empurra a outra criança. Ela nada mais está fazendo ali do que manifestando um sentimento, uma emoção a qual ela não consegue lidar, e isso precisa ser olhado, isso precisa ser cuidado com muita atenção. E às vezes, no fervor do trabalho, no jeito que as coisas acontecem, não necessariamente a gente presta atenção nesses detalhes. E muitas vezes a gente acaba responsabilizando a família por esse por esse ato e a própria criança. Sim. Então, assim, ela traz uma demanda para a gente. Ela está pedindo socorro ali. É um sinal, ela está mandando ela um sinal. Ela está dando muitos sinais, é um pedido de socorro que ela não sabe, ela não tem a menor condição de lidar com aquilo. Quem vai ter, se tiver, é o adulto que estiver ali lidando com aquela criança. Então, a gente precisa, o diagnóstico, ele é extremamente complexo e ele é altamente exigente, porque ele exige de todos os servidores públicos, de todos os adultos que passam por aquela mulher, por aquela criança adolescente, esse olhar numa perspectiva completamente diferenciada, que não pode ser baseada ou justificada nos conceitos de vida que eu tenho, na moral que eu tenho, ou naquele modelo de família ou de criança mais adequado que eu tenha concebido. Não. A gente tem que se desnudar, né, Celina? De toda a nossa vivência, daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente acredita, para poder viabilizar um caminho de entrada, de empatia, de olhar e de cuidado com o outro em outras perspectivas. Então, o desafio é bastante grande. É bem grande. E eu trago até um desafio que eu acho que é uma situação pior ainda, porque a vereadora falou do espaço escolar, espaço público. Quero saber de você, Celina, como é que podemos atacar a casa, a residência, a família, onde o agente público não vai ter um acesso fácil, porque é uma coisa interna da família. Como é que o Estado pode chegar e buscar enfrentar essa questão, esse problema no entorno do lar, da família? Então, longe dos olhos da escola do professor. A Judete fala de uma coisa muito importante, que é o cuidar, né? Então, quando a gente está diante da violência contra criança e adolescente, a gente tem um contexto, repito, extremamente complexo. Então, a gente não pode olhar simplesmente com o olhar da responsabilização, da culpabilização. A gente precisa entender quais são as vulnerabilidades dessa família. É lógico que nessa construção existem órgãos de responsabilização e justiça. Então é importante você ter uma DDM, uma delegacia que faça um atendimento, né? Que olhe para o agente que viola o direito daquela criança. Mas quem muitas vezes, quando isso está dentro do ambiente intrafamiliar, esse agente violador, né? Eu tenho um caso clássico que eu sempre levo quando a gente faz formação, de uma mãe que tinha acabado de ser abandonada pelo companheiro após episódios recorrentes de violência. Ela estava sozinha em casa com 4 crianças fazendo a janta, o jantar, e as crianças começaram a brigar, né? E aí ela, no ímpeto, ela pega uma lata de massa e joga, né? Com sorte, né? Ela não feriu gravemente uma das crianças, mas chegou a pegar. E essa criança foi para a escola no dia seguinte com uma marca, né?
E aí a professora pergunta, o que que é isso? E eu brinco, né, que o gurizinho, né, a criança vira e fala, tia, minha mãe jogou uma lata de massa de tomate em mim. Né? E aí, como que a gente tem essa escuta dentro da rede? A gente vai criminalizar essa mãe? Então, vamos chamar a polícia para essa mãe, vamos organizar os órgãos de responsabilização, ela é uma criminosa? Então, a gente precisa ter uma escuta para essa mãe também. Né? É lógico que ela precisa entender a gravidade do ato que ela teve, mas ela ser acolhida na dor e na vivência de sofrimento que ela estava enfrentando também. Então, é um processo muito complexo para que a gente atribua a uma única diretriz ou a um único órgão atuar junto dessa família. Só que a gente precisa atuar de maneira organizada, porque senão essa família se estressa com a rede. Senão, de manhã vai o agente comunitário, à tarde vai o conselho tutelar e no dia seguinte aparece a assistência social. E essa família vai dizer, não, mas vocês vieram ontem. Porque a família ela não tem essa dimensão. Noção, não sabe o que é o serviço de cada pasta. Não, então isso acaba desgastando o vínculo com essa família que precisa do suporte de todos esses serviços, de um serviço de saúde mental, de um serviço socioassistencial que ajude no enfrentamento às vulnerabilidades socioeconômicas. Então é preciso cuidar e acolher essas famílias. Bom, vereadora, a gente vê o exemplo de Araraquara, o sucesso que está sendo esse trabalho de enfrentamento a esse tipo de violência. Ribeirão Preto, aqui na Câmara Municipal estamos fazendo mensalmente esses encontros. Queria que a senhora falasse um pouquinho mais e convidasse também, porque não é uma coisa exclusiva somente das pastas, das secretarias aqui de Ribeirão Preto, de todos os agentes envolvidos nesse tema, mas é aberta a toda a população para a gente, inclusive, atacar esse problema, que é o da casa, o interno, o familiar. Isso. A gente olha para isso com carinho e com compromisso assim absurdo, porque a motivação e os equipamentos são públicos. A gente está falando da Prefeitura Municipal, a gente está falando do Legislativo, mas qual que é o nosso objetivo, qual que é a essência principal do nosso trabalho? São as famílias de Ribeirão Preto, Sim. São os munícipes, são as pessoas que residem aqui e que necessitam de ter esse suporte do Estado, do poder público, em tudo aquilo que ainda lhes é carente, Eles são carentes, porque quando a gente olha para as famílias e para o poder público, a gente vê que tem um sistema único de saúde, que tem um sistema único da assistência social, que deveria existir no município as políticas públicas necessárias para atender a família em tudo isso que a Celina trouxe, A gente sabe que não existe. E a gente sabe também que falar da educação pela paz, que tentar imaginar uma escola onde os conflitos não apareçam, e estou falando de toda espécie de conflitos, aquele que a gente vive com a gente, não sabe o que fazer, mas que vai aparecer sim, Celina? Na escola. Em todo relacionamento, aquilo que está dentro da gente vai aparecer. E ele pode aparecer de uma forma muito violenta, de uma forma bastante agressiva. Então, qual é o problema que nós temos hoje, que é imenso e que é difícil ter um diagnóstico positivo no sentido das políticas públicas? A saúde mental, Esse cuidado com a saúde mental das pessoas pós-pandemia, em tempo de tecnologia exacerbada, de inteligência artificial, em tempos de um período em que tanto as crianças quanto os adolescentes têm passado muito maior o seu tempo olhando num aparelho celular, se relacionando com quem os pais nem conhecem, colocando a vida em risco, sim, E a gente lida com isso de que forma? Então é preciso que a gente converse sobre isso, articule todos os espaços e, principalmente, pense, elabore, pressione muito o poder público para que exista essas políticas públicas de atendimento. A gente tem falado em várias comissões que nosso mandato faz parte. Em 10, 20 anos, o
percentual muito grande do povo brasileiro será idoso. Nós temos crianças que nasceram na pandemia ou muito próximo aí do ano 2020, que cresceram em ambientes que as pessoas estavam com máscara. Muitas tiveram até dificuldade de reconhecer o outro depois no período pós-pandêmico. Então, no período pós-pandêmico, a gente vive uma questão de saúde mental bastante crítica no país, né? E não tem atendimento, o CAPS são precário, nós não temos atendimento psicológico e nem psiquiátrico, é preciso que se faça concurso e que se pense com muita cautela nessa área da saúde mental. Então nós temos um longo e largo desafio pela frente que envolve toda a sociedade e que não vai dar para particularizar, para segmentar a sociedade em grupos. Nós vamos pensar nela como um todo, porque nós vamos ter ausência de instituições que atendam os idosos, nós vamos ter vulnerabilidade social, nós vamos ter um grupo de crianças e adolescentes que vão viver num outro tempo onde o individualismo e as questões emocionais serão muito mais gritantes, porque elas já estão sendo menos observadas. Haja visto os espaços lúdicos, né, que as crianças não têm mais. Então, assim, é um desafio de todos e de todas nós. É um trabalho onde cada cidadão e cidadã é corresponsável pelo futuro que se avizinha. E é um futuro que não está longe, não, ele já começou e a gente se propõe a pensar nisso de uma forma muito especial, através desse trabalho que a gente está realizando, dos ciclos de debates e que são permanentes, né? A gente só vai terminar uma etapa, ele não será concluído e a gente continua como um processo. Então, quero deixar esse convite, esse aviso, para que a sociedade se interesse por esse assunto, possa participar, possa emitir a tua opinião, mandar por escrito, por e-mail, por telefone. E quero falar também com todos os servidores públicos que atendem à rede protetiva, especialmente quem está dentro dos espaços escolares. A gente vai ter que pensar tudo isso de forma conjunta. E reforço aqui que é um prazer bastante grande, é um compromisso e uma responsabilidade necessária que a gente assumiu, pegou pelas mãos, mas que nós acreditamos e acreditamos isso na coletividade. Tá certo, vereador. Eu agradeço mais uma vez a sua participação, esclarecendo toda essa questão, convidando também o munícipe para participar e juntar, unir forças para que a gente consiga cada vez mais eficiência, mais soluções, mais entendimento e principalmente evitar que novos casos aconteçam na nossa cidade. Exatamente. Importante. Celina, também agradeço de você, me despeço. Quer complementar com mais alguma informação importante? Eu quem agradeço. É um trabalho que é vivo, né? A rede, ela tem um movimento, então é como a Judete falou, esse é só o começo, né? A cultura de rede, ela ainda vai ter muitos desdobramentos e é importante que esse coletivo, ele perceba as nuances de cada um desses momentos, como a Judete traz a questão da pandemia. Então, é um movimento vivo, a gente cria, né, os protocolos, os documentos, mas são documentos que ao longo do tempo vão se modernizar e se adaptar à realidade de cada uma das situações e gerações que estão vindo por aí. Agradeço muito, não é um trabalho fácil, dialogar, conviver, trocar, mas é necessário. É necessário. Com toda certeza. Tá? Muito obrigada. Eu que agradeço, nós todos aqui da nossa audiência, os munícipes, agradecemos o trabalho que vocês têm realizado aqui na nossa cidade. Então é isso, ponto final do nosso programa e a gente volta a qualquer momento com muito mais entrevista.